Boa noite, meus queridos irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco, Igreja do Senhor Jesus, aqui reunida nesse momento de transmissão da nossa meditação em momento de oração. Hoje, terça-feira, nós estaríamos reunidos, nos nossos grupos de crescimento em reunião de oração nos lares. Ainda não estamos tendo as nossas atividades presenciais nas semanas, no decorrer da semana, apenas aos domingos às 9 e às 19 horas. Quero mandar um abraço aí para todos os irmãos conectados conosco, que têm estado sempre às terças e quarta-feira, ou terças e quartas, conectados conosco aqui no nosso momento de reunião de oração, meditação, oração, louvor e também às quartas-feiras no nosso estudo bíblico. Quero, nesse momento, te convidar para que nós possamos louvar ao nosso Deus cantando o hino de número 375. Este hino tem como título O Ano Velho, até porque nós já estamos, há 2 dias, partindo de amanhã, hoje dia 29, 30, 31, para o final do ano de 2020. Então, nós vamos louvar ao nosso Deus com este hino, hino 375 do nosso Nário Novo Cântico. Quero mandar aqui um abraço também para os irmãos das congregações lá de Santa Isabel do Rio Preto, os irmãos da congregação Ágape, os irmãos de Santa Cruz, da congregação Alfa e Ômega, os irmãos da congregação Betânia, aqui do bairro Belo Horizonte, e também os irmãos do Coqueiro, da congregação de Coqueiros. Que Deus abençoe a vida de vocês. Já mandando um abraço aqui para o Marco Antônio Marcondes, Marquinho, também para o Sérgio Coutinho e também para os demais irmãos que já deixaram aí o seu alô, já deram aí uma palavra, de boa noite. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família. Vamos louvar o nosso Deus. Hino de número 375, que tem como título O Ano Velho.
O pecado nos afasta, nossos passos vem guiar. Esquecidas nossas culpas, um bom ano vem nos dar. Um bom ano, um bom ano vem nos dar. Amém. Deus assim possa nos dar, né, nesse final de ano de 2020, o ano velho já termina, como esse hino canta, né? Nós damos a Jesus louvor, porque dos maus Ele tem nos guardado nesse ano com amor. E nesse próximo ano, né? Nesse ano que agora está por vir, que Deus nos dê um bom ano, né? Que Deus nos continue dando graça, misericórdia, amor e perdão nesse próximo ano que se inicia dentre algumas horas. Nós vamos falar com Deus em oração. Antes eu queria deixar aqui um abraço para nossa irmã Elaine César, também para nossa irmã Lúcia Amaral Lobato, também para o nosso irmão presbítero Josias Cessa, nossa irmã Elisa e o seu Darcy, e também para nossa irmã Cecília Bastos Nunes, presbítero José de Almeida, e também quem mais deixou alô aqui? Eu já tinha falado, né, do Marquinho e do Sérgio Coutinho, né? Vamos falar com Deus, vamos agradecer a Deus, vamos orar pelos irmãos que estão em recuperação, aqueles que estão em tratamento na Covid, aqueles que estão hospitalizados, né? Nós temos irmãos como a nossa irmã Josi, nós temos a dona Valdete e nós temos também outros irmãos, né, como a dona Rosa de Jesus, lá da congregação de Coqueiros. Os exames dela deram negativo para Covid, mas ela está com uma pneumonia muito aguda, muito forte. Por isso ela está hospitalizada. E outros irmãos que estão em quarentena, estão em isolamento em casa, em tratamento da Covid, né? E também aqueles que estão em tratamento de saúde, que não é pela questão da Covid, mas que também estão em tratamento de saúde. Família que está acompanhando esses irmãos que estão enfermos, né? Que Deus esteja abençoando os familiares que estão aí, dando a destra de companhia, né? E também pedir pela igreja nesse momento que estamos encerrando esse ano, orar pela nossa reunião do presbitério que se inicia na próxima semana, a reunião ordinária. Orar porque a nossa igreja também vai ter a sua Assembleia Geral Ordinária no próximo domingo pela manhã. E outras tantas atividades e tantas outras necessidades que temos de oração, né? Deus abençoe também de forma rica e poderosa para que a nossa igreja, a Igreja do Senhor Jesus, de forma especial a segunda igreja presbiteriana do Brasil em Volta Redonda, possamos ser canal de bênção e as nossas congregações também, onde nós estamos, né, nos bairros aí da nossa cidade. Quero mandar um abraço aqui também para Miriam César. Sempre bom vê-la aqui, Miriam, acompanhando conosco aqui a nossa transmissão. Vamos falar com Deus, vamos orar? Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem sido um Deus fiel para conosco. A tua graça, a tua misericórdia, o teu amor e o teu perdão, revelados a nós através do teu Espírito Santo, que nos deu conhecimento na palavra, através da Bíblia Sagrada, do teu plano eterno de salvação, através do teu Filho amado Jesus, o Messias prometido do Antigo Testamento, Cristo revelado do Novo Testamento, Jesus, o menino do Natal, Jesus, a revelação exata do teu ser, porque nele, pela fé, vimos a tua glória, glória como do unigênito Filho de Deus, o Filho do Pai eterno. É através do conhecimento que temos dado a nós pelo teu Espírito Santo, na palavra dos teus planos e decretos, dos teus eternos decretos determinados e cumpridos na pessoa e obra de Jesus, que nós alcançamos graça, que alcançamos perdão,
que alcançamos misericórdia, tudo isso como prova do teu amor para conosco. Nós te louvamos e pedimos que o Senhor esteja abençoando a tua igreja de forma especial aqui reunida, cada irmão, cada irmã, aonde quer que eles estejam, a bênção do Senhor esteja sobre as suas vidas, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar, para que a bênção do Senhor esteja, Deus, também sendo transmitida através da vida desses irmãos. Nós lembramos aqui, ó Deus, de irmãos que estão em momentos de tratamento de saúde, irmãos que estão fragilizados, irmãos que estão, ó Deus, sendo também acompanhados por seus familiares, muitos em tratamento de saúde devido à Covid, o coronavírus, mas também outros irmãos, como a Dona Rosa, que está nesse momento com uma pneumonia muito aguda, mas o Senhor está cuidando da tua serva. Nós lembramos da Dona Silvia, que hoje está fazendo mais um ano de vida. É bênção do Senhor em meio a todo esse momento, a tua serva completar mais um ano de vida na tua presença. Te louvando, ó Deus, pela vida da liderança da nossa igreja, o conselho da nossa igreja, a junta diaconal, a equipe pastoral da segunda igreja presbiteriana de Volta Redonda, para que a bênção do Senhor esteja sobre todos os teus servos, de forma especial aqueles que o Senhor nos incumbiu na liderança para estar, ó Deus, conduzindo a tua igreja na tua presença e administrando-os na tua palavra. Queremos pedir, ó Deus, por todas as famílias e todos espalhados pela face da terra. Nesse momento no qual nós estamos, ó Deus, em reunião de oração, momento de meditação, nos grupos de crescimento, mesmo de forma online, virtual, a bênção do Senhor, a graça, a misericórdia do Senhor esteja presente sobre a vida desses irmãos. Assim oramos, agradecidos, suplicamos, intercedemos e também, ó Deus, te rendemos graças, louvores e adoração. E tudo isso fazemos, ó Deus, no santo nome de Jesus. Amém. Uma palavra, que nós vamos hoje ler, e a palavra pela qual nós queremos pensar com os irmãos, está baseado em Lucas capítulo 11, quando Jesus nos confronta a pensar que se nós que somos pecadores, ou pecadores como nós, sabemos dar aos nossos filhos aquilo que eles precisam, muito mais Deus Pai que está nos céus nos dará o poder do Espírito Santo se lhe pedirmos. Ou seja, àqueles que o pedirem, Deus dará do seu Espírito. Que Deus abençoe a sua vida para que nessa leitura e essa meditação possa trazer edificação sobre a sua vida. Você que pode aí estar com a sua Bíblia aberta, eu convido você a abrir a sua Bíblia para poder nos acompanhar nessa leitura. O Evangelho de Lucas, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo relata o evangelista Lucas, capítulo 11, do verso 1 ao verso 13. Assim nos diz a palavra de Deus. Começa com a oração dominical, Jesus conta a parábola do amigo importuno e Jesus incita os seus discípulos a orar. E a palavra do Espírito Santo de Deus registrada em Lucas nos diz assim: de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos o que nos devem, e não nos deixeis cair em tentação. Disse-lhe ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para
vos dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-nos por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Olha que interessante. Quero mandar um abraço aqui para a dona Ceil, né, lá da congregação de Coqueiros, e para a dona Leni, né, a dona Leni lá de Piraí. Deus abençoe a vida da irmã, acompanhando aqui a nossa transmissão de meditação em reunião de oração. O que queremos pensar com os irmãos é que oração faz parte do povo de Deus. Percebam que Jesus estava orando. E essa era uma prática constante, diária do Senhor Jesus. Jesus estava num certo lugar, sempre ele gostava, né, de se isolar, no sentido de que Jesus estava sempre rodeado de pessoas. Ele constantemente tinha ao seu redor multidões de pessoas. Então, para ele poder falar com Deus a sós, para ele ter um tempo de comunhão, um tempo de oração, ele precisava sempre se distanciar. Ele estava num certo lugar orando. Quando ele terminou a sua oração, com certeza ele volta à presença dos seus discípulos, e um dos seus discípulos diz para ele assim: Senhor Jesus, ensina-nos a orar também, porque João ensinou os seus discípulos a orar. Percebam que a oração não é algo apenas que você deve vivê-la. A prática da oração não deve ser algo apenas que você a tenha, mas você deve ensinar isso aos outros. João Batista o fez. Os discípulos de João Batista aprenderam, nas palavras dele, orar. Ele não só orava, mas ele também ensinou os outros a orar. Da mesma forma, nós temos então agora os discípulos de Jesus que não apenas estão vendo Jesus orar e que estão sendo beneficiados pela sua oração, estão sendo ensinados pela sua vida de oração, pelo seu exemplo de oração, mas eles também têm desejo por orar, desejo por falar com Deus, desejo por buscar Deus em oração. E Jesus então diz para eles, quando vocês orarem, vocês devem dizer, primeiro, Pai, santificado seja o teu nome e venha o teu reino. Como nós sabemos que essa oração, de forma mais ampla, registrada em Mateus, diz, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, E também dá-nos o pão de cada dia e não nos deixes cair em tentação, porque Deus é aquele que tem a autoridade, o poder, o reino, a glória, pertence a Ele. É um Deus onipotente, onisciente. E a oração, ela então envolve aquela pessoa numa intimidade com Deus. E Jesus não só ensinou os seus discípulos a oração dominical, e não só os ensinou a orar com palavras, mas ele, antes de ensinar com palavras, ele já havia ensinado com prática, com vida prática de oração. Percebam que os discípulos de Jesus, eles pedem para que Jesus os ensine a orar, porque eles estão vendo Jesus na prática da oração. Essa é a primeira coisa que eu queria que você pensasse. Não apenas você orar, não apenas você ensinar os outros a orar, mas que as pessoas possam ver na minha e na sua vida respostas de uma comunhão de Deus, que possam ver na nossa vida reflexos, vamos dizer assim,
comportamentos, testemunhos de uma vida de oração e que possam despertar nas outras pessoas o desejo por orar. Porque olha só, irmãos, nós estamos vivendo um tempo, isso é muito comum, eu falo como pastor, que às vezes as pessoas olham assim, pastor, ora pelo meu filho, ora pela minha esposa, ora pela minha casa, ora pela minha família, né? E a pergunta é, a oração do pastor é melhor, é mais forte, é oração poderosa, fervorosa? Bem, a nossa Constituição diz, quando fala sobre o ministro, né, que ele deve ser o primeiro em conhecimento, em sabedoria, em vida prática, em vida piedosa, em oração, visitação, assistência, né? É o papel do pastor em conduzir o seu rebanho. Mas isso não significa que a oração do pastor é melhor do que a oração dos irmãos. Alguém poderia dizer, mas a Bíblia diz que está alguém entre vós sofrendo, chame os presbíteros da igreja. O pastor é presbítero docente, juntamente com as demais autoridades, presbíteros da igreja, e esses vão e façam oração. Sim, porque eles estão revestidos de autoridade e devem exercer essa autoridade, principalmente na vida de oração. Mas percebam que Jesus ele tem uma autoridade máxima na oração. Mas ele nunca chega e diz para os seus discípulos assim, olha, eu não vou ensinar vocês a orar, porque eu sou o Messias, eu sou o Cristo, eu sou o Salvador, eu é que sei orar, eu é que devo orar, eu é que preciso orar, eu é que tenho que orar, vocês não, vocês vão fazer o que eu mandar. Não, ele chega e ensina eles a orar. E além de ensiná-los a orar, ele conta essa parábola, né, de dois indivíduos que estava na sua casa e à meia-noite ele já tinha fechado a porta, já tinha colocado os filhos para dentro, já tinha criado ali aquele ambiente de segurança, né? A família toda já estava protegida debaixo do teto. E aí vem um amigo, um chegado, e diz assim, ô meu amigo, bate a porta, né, meia-noite, e diz assim, olha, chegou um amigo meu de viagem, rapaz, não tem nada lá em casa para dar para o cara para comer. Me arruma aí pelo menos 3 pães aí para poder eu dar para ele comer, né? Amanhã eu te reponho isso aí, e ele come, vai dormir também, vai descansar, e amanhã a gente se vê. E ele diz para ele, rapaz, eu já fechei a porta, eu já coloquei meus filhos em segurança, está todo mundo deitado, olha só, está tudo em silêncio, né? Não me incomoda não, dá um jeito lá, se vira lá, eu vou ter que abrir a porta, né? Eu vou ter que fazer todo um processo aqui simplesmente para te arrumar 3 pães. Jesus diz o seguinte, olha, esse indivíduo que foi lá pedir esse favor de um amigo, que foi lá pedir esses 3 pães, eu digo, olha, ou ele vai atender o seu amigo, porque ele realmente vai se sentir tocado pela necessidade do outro, ou ele vai fazer isso por causa da importunação. Porque o cara vai continuar insistindo ali, olha a minha necessidade, olha o que eu estou precisando, olha o que está acontecendo comigo. E olha que interessante, esse cara, nessa parábola, esse indivíduo, ele não está indo lá para pedir para ele. Ele não está chegando lá e diz assim, meu amigo, olha, hoje eu não consegui ter nada em casa, nós não comemos nada, já é meia-noite, a gente não consegue comer porque a gente está com fome. Ele diz assim, eu não tenho nada preparado. E chegou um amigo meu de viagem, ele está intercedendo por alguém, ele está pedindo por alguém, ele está clamando por alguém. E a figura aqui do que se pede é material. Preste bem atenção nisso. É pão, né? E ele diz, olha, esse indivíduo que foi lá pediu pão para o seu amigo, ele vai ser atendido ou pela sensibilização do outro ou o fará pela importunação que o outro vai pedir até que o seu amigo lhe dê tudo o que ele tem necessidade para ele atender o seu hóspede, para atender o seu amigo que chegou de viagem. Por isso Jesus então diz, olha, vocês precisam orar sim, vocês devem orar sim, vocês precisam ter prática de oração sim. E eu digo para vocês o seguinte, peçam, porque Deus vai dar para vocês, busquem, porque vocês vão achar resposta. Quando vocês tiverem necessidade, batam a porta que ela vai se abrir. Por tudo que se pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, a porta se abre para ele. Por quê? Porque quando você busca Deus em oração, aquilo que você necessita, Deus conhece. Existe
sempre uma incógnita nessa realidade, né? Se Deus já sabe, então para que orar? Bem, Deus sabe que você precisa. Deus sabe de todas as nossas necessidades. O negócio é que nós precisamos entender que Deus quer e requer que nós confiemos nele, na certeza de que ele sabe das nossas necessidades e ele sabe do que a gente está pedindo, no sentido de que, Senhor, só o Senhor pode me socorrer, só o Senhor pode me atender. Eu sei que o Senhor já sabe, mas ele quer saber se a gente confia nele, se a gente sabe e conhece, tem um entendimento de que ele realmente é Deus para nos dar tudo quanto necessitamos. A realidade é que Jesus diz assim, olha, qual dentre vós é o pai que seu filho lhe pedir pão ou peixe, você no lugar do pão dá uma pedra, no lugar do peixe dá uma cobra, ou se pedir um ovo, no lugar do ovo você dá um escorpião. Perceba que novamente Jesus está aqui falando sobre alimento, sobre necessidade que nós temos cotidianamente para nos manter o nosso físico. Perceba que no ensino da oração dominical, Jesus também fala de alimento, também fala de pão. Ele fala da glória de Deus, que nós devemos orar, buscando a santificação de Deus, buscando colocar diante de Deus a nossa adoração, dizendo, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim nos céus como na terra. Mas ele diz assim, Pai, nos dá o nosso pão do dia a dia, o pão cotidiano, perdoa os nossos pecados, que também é uma necessidade diária. Na parábola, do amigo importuno, ele vai citar alimento sólido, pão. E é interessante que agora, quando ele fala sobre a necessidade dos seus discípulos orarem, de que eles realmente precisam e devem orar, novamente Jesus vai tratar a questão de comida. Ele fala de pão, ele fala de peixe, ele fala de um ovo. E aí a gente vai entender um detalhe muito interessante. Deus, em Cristo Jesus, nos faz entender que as nossas necessidades nós precisamos colocar diante de Deus. Sim, todas as nossas necessidades. Mas qual é a maior necessidade que nós temos? Qual é a nossa maior necessidade? É pão? É peixe? É ovo? É alimento para o físico? Para mantermos vivo, essa é uma necessidade muito essencial. Mas acima da nossa necessidade física, nós temos a nossa necessidade espiritual. E percebam que Jesus direciona todo esse momento de vida de oração, de exemplo de oração, de ensinamento de oração, de vida prática de oração, para que os seus discípulos entendam uma coisa. Se pecadores como nós sabemos dar aos nossos filhos o que eles precisam, o alimento sólido, o pão, muito mais Deus Pai que está nos céus nos dará o poder do Espírito Santo, o alimento espiritual. Isso há aqueles que o pedirem. Se nós pedirmos, buscarmos. Então, quando nós temos necessidade, seja de pão, seja para resolver um problema, seja para poder direcionar para qualquer situação, seja no âmbito da situação de saúde física, psicológica, saúde mental, seja na questão da saúde até mesmo espiritual, porque às vezes a gente está doente espiritualmente. Percebam que Jesus ele canaliza tudo que ele ensinou, tudo que ele direcionou, tudo que ele viveu de forma prática de oração, para resumir nessas palavras, dizendo para os seus discípulos, olha, vocês precisam ver ao exemplo de Deus, porque se nós, como seres humanos que somos maus, pecadores, e Jesus não fala nós no sentido, eu estou dizendo nós aqui, mas Jesus diz assim, vós que sois maus, ele direciona para os seus discípulos, porque Jesus não tinha pecado, mas ele olha para o ser humano, assim como ele olha para mim e para você hoje e diz assim, vocês que são maus, sabem dar para os seus filhos o que é necessário para o sustento. Imagina Deus, o Pai, Todo-Poderoso. É como se ele dissesse assim, imagina o meu Pai Celestial, esse que eu oro constantemente a Ele. Você acha que se vocês pedirem a Ele, Ele não vai lhes dar o principal alimento que todo ser humano precisa, que é o Espírito Santo? Porque é interessante, irmãos, nós estamos vivendo um tempo
em que nessa pandemia muitos estão clamando, suplicando, intercedendo por cura, pela eliminação desse vírus, para que haja realmente uma medicação, porque eu sempre digo, né? Deus será glorificado se ele fizer um milagre sobrenatural e banir sobre a face da terra esse coronavírus, essa peste perniciosa, esse mal que está assolando toda a humanidade do presente século. Mas se Deus permitir aos homens, cientistas, médicos, né, a conhecer e a entender esse vírus e achar uma medicação, uma vacina para combater esse vírus, o conhecimento, a sabedoria que vai vir para combater esse vírus vem de Deus. Só Deus pode esclarecer a mente do homem, né, o que é esse vírus, para que eles possam entender o que precisa ser gerado de medicação ou de medida, vamos dizer assim, contra, né, esse vírus, né, para combater esse vírus, para imunizar a humanidade, para que não seja afetada por esse vírus. Enfim, a realidade é que nós sabemos que tudo isso são necessidades. Jesus falou do pão, nós necessitamos do pão, necessitamos do perdão. Mas o resumo de todo o ensino de Jesus é dizer assim: vocês precisam, acima de tudo, do Espírito Santo. Porque aquele que pede ao Pai, o Espírito Santo, o Pai Celestial, dá. E talvez o que nós necessitamos mais nesse presente momento não é tanto da cura, não é tanto do pão para o alimento diário, não é tanto de respostas que talvez o nosso coração está ansioso para tentar entender, seja esse vírus, entender essa situação do presente século, entender o governo, entender as lideranças, entender aí por que vivemos num mundo de tanta corrupção, de tanta dificuldade, entender, quem sabe, o próximo, quem sabe soluções que às vezes precisamos dentro da nossa casa, no trabalho, na família, quem sabe na igreja, enfim. Mas uma coisa eu digo para os irmãos: havendo em nós o poder e a ação do Espírito Santo, todas as respostas serão dadas. Todos os males serão sanados. Todas as dúvidas serão respondidas. Todos os nossos anseios serão tirados do nosso coração e nós teremos paz. Paz com Deus. Lembrando que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Ou seja, como que nós somos justificados diante de Deus pela fé? Efésios 2,8 diz que nós somos salvos pela fé. Isso não vem de nós, isso não está em nós, isso é um dom de Deus. E quem nos dá esse dom? É o Espírito Santo. Jesus, no seu ministério terreno, ele disse que ele iria para junto do Pai, depois da sua morte e ressurreição, do seu sangue derramado na cruz, que nos purifica de todo o pecado, e o Espírito Santo viria sobre a igreja do Senhor Jesus, viria sobre nós, o povo de Deus, com um propósito. Qual seria esse propósito? Nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, queridos, o que nós precisamos, o que a nação do presente século, o que a população mundial do presente século precisa, é a presença e ação, o conhecimento e a revelação do Espírito Santo de Deus. E ele está na palavra, ele está na Bíblia Sagrada. Porque todas as Sagradas Escrituras foi revelada pelo Espírito Santo. Homens santos, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram as Sagradas Escrituras para que nelas fosse revelado Deus, seu poder, sua glória, sua majestade, a sua onisciência, a sua onipresença, a sua autoridade. E nessa palavra está revelada Jesus como plano, projeto pré-estabelecido, pré-determinado, predestinado por Deus para a minha e a sua salvação. Então eu sei que nós temos muitas necessidades. Seria, da minha parte, omissão dizer que nós não precisamos, não devemos e não vamos orar pelas necessidades que nós temos, físicas, necessidades de enfermidades, necessidades de respostas, porque vivemos todos os dias problemas, adversidades, complicações. Às vezes nós vivemos problemas que a gente nem busca, mas eles acontecem e a gente precisa achar uma solução para eles.
Às vezes vivemos situações que não fomos nós que criamos, mas depende de nós estarmos buscando a solução para ela, porque essa solução vai trazer solução e benefício para todos ao nosso redor. Como que nós vamos achar essas respostas? Como que nós vamos encontrar a cura? Como que vai ser sanado da nossa mente toda dúvida? Como que a gente vai entender o porquê que tudo isso que está acontecendo no presente século? Por que nós estamos vivendo aí na presente geração algo que nunca de nós, não existe um cidadão hoje sobre a face da Terra que tenha vivido, talvez alguém tenha vivido lá há 100 anos atrás, no final da Primeira Guerra, quando a partir de 1918 começou a ter a questão da gripe espanhola, que foi um momento também terrível, como o coronavírus pelo mundo. Mas quem viveu naquela época, que esteja hoje com mais de 100 anos, não muito, não entende bem o que aconteceu, porque não tinha razão para entender. Então, viver na pele, viver de fato, viver esse momento que nós estamos vivendo, desta pandemia, deste vírus que tem assolado toda a face da Terra, nós nunca tivemos um momento igual. E talvez nós estejamos aí cheio de interrogação, cheio de dúvidas, cheio de perspectivas, cheio de frustração, cheio de decepção, sem entender o que está acontecendo. De repente, o que Jesus quer que nós façamos, de repente não, com certeza, pelas suas palavras aqui, é que nós realmente devemos buscar as nossas necessidades, mas acima de tudo pedir a Deus que nos dê o Espírito Santo. E o Espírito Santo é revelador. Ele revela na palavra. Ele se faz entender na palavra. Ele nos mostra o plano e o projeto de Deus na Bíblia Sagrada. Ele nos revela o plano da salvação em Cristo Jesus, nos mostrando, primeiro, quem é Deus, mostrando o seu poder, a sua glória, entendendo e fazendo-nos entender o projeto, o propósito de Deus em Cristo Jesus e nos fazendo crer, entender a vida, o ministério e a obra salvífica de Jesus na cruz. E esse Espírito tem nos revelado todos os dias o conhecimento para a salvação. Por isso que Jesus mesmo diz, que a blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado imperdoável. Por quê? Aquele que ouviu o Evangelho, aquele que ouviu a mensagem da salvação, que é a revelação do Espírito Santo, e não creu, que não recebeu, que rejeitou, ele vai para o inferno mesmo, ele vai para o lago de fogo e enxofre, porque ele não creu. João capítulo 3, do verso 16 em diante, vai dizer: aquele que crê está salvo, o que não crê já está condenado. Jesus disse: todo aquele que nele crê tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ou seja, Jesus é o único meio pelo qual Deus estabeleceu para que pudéssemos ser salvos. O seu sangue derramado na cruz nos purifica de todo o pecado. Mas para que nós cheguemos a esse conhecimento, para que chegamos ao entendimento desse plano maravilhoso de Deus, que é a salvação em Cristo Jesus, é o Espírito Santo que abre o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento. É Ele que nos dá a condição para ter fé. É Ele que nos dá a fé propriamente dita. Porque Ele revela Deus, revela o Filho e o plano de salvação e revela o seu próprio poder como Espírito Santo. Então, meus irmãos, orem. Orem e orem. Orem muito. E a exemplo de Jesus, tirem tempo para a oração. Tire aquele tempo para você estar a sós com Deus, falando com Deus. Isola um pouco da multidão, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai em secreto, e ele vai te responder em secreto, ou talvez em muitos momentos publicamente. Não importa como Deus vai resolver, como vai te responder. Não importa que Ele vai responder. Que Deus te abençoe e que nós possamos ser ricamente edificados através da sua palavra, do conhecimento e da salvação em Cristo Jesus. Amém? Quero mandar um abraço aqui antes da nossa oração final para a nossa irmã Malta Terra, para a nossa irmã Gláucia Gerard, mandar também um abraço para a nossa irmã Célia Queiroz, a nossa irmã Fátima Freire, também
O Ângelo, Deus abençoe, nos vimos hoje, né? Muita bênção aí para você. E como o Ângelo sempre manda aí, ele está ligado lá com toda a família, de forma especial o Samuel. Né, Samuelzinho? Deus abençoe ricamente a sua vida, garoto. Grande abraço para o Samuelzinho aí. Fernando Formagini, grande abraço, meu irmão. Bom revê-lo aqui na nossa transmissão. Presbítero Vanderlei Dutra e os demais irmãos que estão aí nos acompanhando, que eu não consigo ver os nomes, mas eu sei que tem outras pessoas aí nos acompanhando. Que Deus os abençoe. Nós vamos orar, vamos falar com Deus, vamos agradecer a Deus por esse tempo de meditação na palavra e vamos pedir que Deus nos encha do seu Espírito Santo, para que nós possamos ter mais intimidade com Ele, possamos ter vida de oração e possamos testemunhar da graça, da misericórdia, do amor e do perdão de Deus em Cristo Jesus. Pai Santo, nós queremos te agradecer por esse tempo que estamos vivendo. Já estamos aí, ó Deus, há algumas horas do findar do ano de 2020. Sabemos, Senhor, que esse é um tempo que o Senhor nos concedeu, é um tempo de grande provação, é um tempo, Deus, de grande oportunidade para conhecer a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor e o Teu perdão em Cristo Jesus. É tempo de salvação, é tempo de comunhão, é tempo de santificação, de vivificação na Tua presença. É tempo de oração, é tempo de aprender a orar, é tempo de ter fé e orar, mas é tempo também de entender que até mesmo para orar nós dependemos, somos totalmente dependentes do Teu Espírito Santo. Assim oramos agradecidos e pedimos que o Senhor continue abençoando a vida dos Teus servos que aqui estão conosco, reunidos nessa transmissão, nesse momento de meditação da Tua palavra. Pedindo sobre as suas vidas, sobre os seus lares, as suas casas, as suas famílias, a bênção do Senhor. Pedindo pelas nossas congregações, pelas congregações da Segunda Igreja Presbiteriana do Brasil, pelos grupos de crescimento dessas congregações e pelos grupos de crescimento também que se reúnem às terças-feiras em reunião de oração nos lares. Mesmo que nós não estejamos fazendo isso de forma presencial, sabemos que o Senhor está presente aqui conosco nesse momento de transmissão. Pedindo também por aqueles que não puderam nesse momento, que não puderam estar aqui nessa transmissão. Eu sempre tenho recebido depois, ó Deus, mensagens dos irmãos que assistem e deixam lá, pastor, não consegui, não pude, não tive tempo, deve ser pelo trabalho, devido a alguma ocasião, alguma situação, mas depois os irmãos, assim como muitas pessoas, são também abençoadas, porque essa transmissão fica, Deus, aberta para ser canal de bênção sobre a vida da Igreja do Senhor Jesus. É oportunidade de crescimento, é oportunidade de comunhão, é oportunidade de reflexão, é oportunidade de oração. Assim nós colocamos diante do Teu altar e pedimos pela Tua Igreja, de forma especial, Segunda Igreja Presbiteriana do Brasil em Volta Redonda, pelas demais igrejas presbiterianas dentro de Volta Redonda que formam o nosso presbitério, lembrando, ó Deus, da nossa reunião do presbitério que teremos na próxima semana, reunião ordinária, pedindo também pela nossa Assembleia Geral Ordinária que acontecerá no próximo domingo, ó Deus, às 9 horas da manhã. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe a Tua Igreja. Assim, ó Deus, nós Te agradecemos e Te louvamos e o fazemos no santo nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, um grande abraço. Célia Queiroz, Deus abençoe. A Sônia Maria, também, Deus abençoe. Amanhã, se Deus assim nos permitir, às 19h30, estaremos aqui transmitindo o nosso estudo bíblico. E também lembrando os irmãos da Segunda Igreja, de forma especial, os irmãos das nossas congregações, Domingo, dia 3 de janeiro, às 9 horas da manhã, não teremos escola bíblica dominical nas congregações. Todos os irmãos estão convocados para irmos para a sede na Segunda Igreja, porque nós teremos a Assembleia Geral Ordinária, que é uma assembleia que tem que se reunir uma vez por ano, para fechamento e apresentação de relatórios e também apresentação do orçamento para o ano vigente, para o ano vindouro,
que é 2021, para ser encaminhado tudo isso para o presbitério na reunião do presbitério semana que vem. E nessa oportunidade será feito um estudo da lição de número 1, né? Que é a lição que vai ser estudada a partir desse trimestre, iniciando agora no primeiro domingo de janeiro. Amanhã a gente fala mais sobre isso. Com certeza o pastor Márcio vai relembrar isso na transmissão da quinta-feira. E que Deus abençoe a sua vida e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Grande abraço, fiquem com Deus.